Olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, com muita saúde, muito trabalho. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Lohane, do Lohane Atelier, e hoje eu tô aqui para trazer mais uma aula. E antes de te contar sobre o que a gente vai conversar hoje, eu quero aproveitar e te pedir para curtir esse vídeo e compartilhar com as amigas. E olha lá qual vai ser o assunto de hoje: Nécessaire Box. É isso mesmo, mas não é qualquer nécessaire não, minha amiga. É uma nécessaire que tem o forro todo embutido, então você que não gosta de usar o viés, o temido viés, eu preparei essa aula em especial para você. Olha só que bacana, que gracinha que ficou essa peça. Essa daqui é a peça que eu fiz no passo a passo de hoje. Eu vou te mostrar todos os detalhes de como confeccionar essa peça e espia aqui dentro. Ela não tem viés, o forro dela é todo embutido e olha que eu sou amante do viés, mas eu gostei bastante do resultado dessa peça. Achei que ela ficou bem estruturadinha, muito prática de confeccionar, super rápida, minha amiga. Eu tenho certeza que você vai adorar. Além disso, ela gasta poucos materiais, tem um baixo custo pra gente e é uma peça super vendável, não é mesmo? Então, minha amiga, se você já tá gostando da ideia, aproveita também para se inscrever no meu canal e fique por dentro sempre das novidades que estão por aqui. Receba as notificações dos novos vídeos. Além disso, eu vou te mostrar também hoje como você pode fazer o cálculo dos cortes para poder confeccionar a tua nécessaire, dependendo do tamanho que você deseja. E olha só que gracinha essas variações que eu preparei. Todas as medidas desses 3 tamanhos que eu confeccionei, bem como o documento que eu vou te mostrar e explicar como fazer o cálculo para a confecção da tua nécessaire, eu vou deixar todos eles lá no nosso grupo, Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier. É o meu grupo lá no Facebook, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e eu também te convido para participar do grupo. É super prático, você só precisa ter uma conta no Facebook, pede para participar do grupo, eu vou aprovar e você vai ter acesso a todos os vídeos semanais. Além disso, vai ter documentos e mods das respectivas aulas. Lá você vai ter diversas amigas para tirar dúvidas, trocar dicas, sugestões, postar as fotos com os resultados dessas aulas. Eu tenho certeza que você vai adorar participar do grupo. Então, minha amiga, aproveita essa aula que eu preparei com muito carinho. Espero que você goste e produza muitas peças. E hoje, minha amiga, eu vou te mostrar como que eu faço os cálculos para poder confeccionar as minhas nécessaire, ou então os estojos, enfim, esse tipo de peça que eu preciso fazer a caixinha de leite, para poder fazer o acabamento e deixar ela com o formato que eu quero. A primeira coisa que a gente precisa fazer, minha amiga, é desenhar a nossa peça. Aqui eu fiz um desenho de um estojo, né, uma nécessaire box, aquele tipo mais comum que a gente conhece, que é um modelo mais simples, que tem a profundidade e a altura igual. Então, olha lá, aqui é a nossa profundidade da peça, nessa parte onde começa o nosso zíper e lá onde termina o nosso zíper é a profundidade da peça. Essa parte aqui onde normalmente a gente coloca o bordado, a personalização, é o comprimento da nossa peça e a altura da nossa peça. Tudo isso você fica sossegada, minha amiga, que eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier, dentro do Facebook. Super simples de entrar, não tem problema nenhum. É só pedir para participar e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você ainda não está lá, aproveita, você está perdendo tempo. É muito bom, tem muito conteúdo valioso lá dentro. Além disso, eu fiz também aqui um outro desenho de um outro modelinho de nécessaire que a gente costuma ver, que é aquela onde a profundidade é diferente da altura. Então, olha lá, a profundidade é mais estreita, é menor do que a altura. É praticamente a metade da altura aqui nesse desenho que eu fiz. Também tá aqui a costura, o zíper tá na parte superior, o comprimento da nossa peça. Isso daqui tudo é para exemplificar. Na hora que você tiver uma encomenda, minha amiga, você vai fazer esse desenho e vai colocar as medidas que você deseja, que a tua cliente deseja, com o teu desenho em mãos, já preenchido as medidas, aí a gente parte para o cálculo em si dos nossos cortes. A gente vai precisar ter as medidas de profundidade, de comprimento e de altura. Essas são as medidas necessárias para a gente poder fazer o nosso cálculo. E o cálculo vai ser o seguinte: aqui nessa parte, nessa extremidade, onde a gente faz a costura, que é essa daqui, essa extremidade que vai englobar a profundidade, metade da profundidade mais
o valor da altura mais um valor cheio da profundidade mais outra vez a altura mais outra metade da profundidade. Por quê? Como que a gente vai chegar nesse valor? O cálculo dessa medida, veja bem, ele engloba de uma extremidade do zíper até a outra extremidade do zíper, ou seja, ele começa aqui. Aqui em cima é a medida que eu tenho da minha profundidade. Por isso que vai ser meia profundidade aqui. Por quê? É somente essa parte, metade da profundidade, ok? Então, vim aqui para essa direção, metade da profundidade. Depois disso, eu preciso somar o quê? Esta parte aqui, que é o quê? A minha altura. Tá aqui, a altura, ok? Continuo dando a volta. Depois da altura, eu preciso somar quem? A profundidade novamente, só que dessa vez ela vai ser cheia, inteira. Tá aqui a minha profundidade. Em seguida, vou novamente subir para a altura. Mais uma vez a altura. Aqui tá ela. E por fim, mais metade da minha profundidade, ok? Eu coloquei assim, dividido, tudo esmiuçado, para ficar mais prático, minha amiga. Mas ou então você poderia fazer o seguinte: duas profundidades, porque uma aqui e outra aqui, e mais duas alturas, tanto de um lado quanto do outro. Dá na mesma. Aqui eu esmiucei para poder ficar mais claro para você. Aqui já vai ser um dos cálculos das medidas que a gente vai conseguir. Em seguida, a gente precisa calcular essa outra extremidade. Qual vai ser o valor dessa extremidade do nosso corte? Que é justamente esta que está começando aqui, onde está a costura, e está dando toda a volta até aqui, na outra costura. Eu não fiz o desenho aqui das costas, mas ele tá aqui. Nessa mesma metade tá aqui a minha outra costura. Eu vou precisar, então, calcular metade da altura, a altura completa, aqui a metade, daqui para baixo a metade. Então, metade da altura mais um comprimento mais outra metade da altura. Tá aqui, metade da altura. Entretanto, eu vou precisar fazer a costura aqui e aqui do outro lado. Vão ser duas costuras. Por isso que eu vou somar mais 2 pés de máquina. Aqui o pé de máquina vai variar conforme o que você está utilizando. Eu uso meio centímetro de pé de máquina, logo eu vou ter 1 centímetro. Porque 2 vezes meio centímetro vai dar 1 centímetro. Se você estiver utilizando o pé de máquina de 0,75 multiplicado por 2, você vai precisar somar aqui 1,5. 1,5 centímetro. Aqui nesta parte, nós não somamos o pé de máquina, porque o meu zíper, ele já vai acrescentar essa parte que nós vamos perder com a costura. Nós vamos perder com a costura para poder colocar o nosso zíper, mas ao mesmo tempo, o carrinho do nosso zíper, que vai ser o que vai ficar exposto, vai acrescentar novamente aquilo que a gente perdeu. Então, não precisa somar nada aqui nessa parte. Mas nessa não vai receber zíper. Nessa vai ser tecido com tecido que nós vamos emendar. E é por isso que a gente precisa somar o valor do pé de máquina. A caixa de leite, a gente vai ter como regra metade da nossa altura. Eu aproveitei aqui, minha amiga, e já preparei algumas medidas como sugestões. Mas isso daqui nada mais é do que sugestão. Eu vou deixar lá no grupo, separadinho para você, mas não se atenha a isso. A intenção aqui é que você faça os seus próprios cálculos. Isso daqui são exemplos. Coloquei aqui a observação que o meu pé de máquina é de meio centímetro e deixei aqui especificado que a gente vai precisar de um corte do tecido principal, um corte do estruturador também e um corte do tecido de forro. Aqui eu tô fazendo uma sugestão do passo a passo para fazer a montagem dessa nécessaire sem utilizar o viés. Para isso, a gente vai precisar cortar ao meio o corte de forro, nessa direção do Y. Então, aqui está o nosso corte do forro, aqui são as extremidades onde vai ser aplicado o nosso zíper, e o corte vai ficar aqui, a divisão dele é ao meio, nessa parte aqui onde é o Y está aqui, vai ser aqui onde nós vamos cortar. Nessa sugestão que eu tô fazendo de montagem. Se você for montar de outro jeito ou com viés, você mantém esse corte inteiro, não precisa partir ele ao meio. E aqui eu coloquei as medidas do puxante. Aqueles suportes que a gente utiliza nos ladinhos do zíper para auxiliar a abertura e fechamento da nossa nécessaire, eu coloquei aqui a sugestão de 2 cortes de 6 centímetros por 8. Na peça que eu vou mostrar para você o passo a passo, eu já utilizei o meu viés pronto. E ele mede 16 centímetros cada corte,
dobrado ao meio. Então, essa é a parte dos cálculos que eu tinha que passar para você e eu espero que você goste bastante do passo a passo da nossa nécessaire sem viés. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o meu zíper na parte externa. Aqui eu optei por utilizar o PVC, o lado direito do meu corte tá para cima, aqui no fundo tá a estrutura dele, que ele já vem com uma mantinha, então vai ficar nessa posição. Vou pegar o meu corte de zíper, vou virar o lado direito dele, esse lado que contém os carrinhos, onde passa o nosso cursor do zíper, é o lado direito. Vou virar ele para baixo, esse ladinho aqui liso vai ficar para cima, ok? E eu vou posicionar esse meu corte de zíper exatamente na extremidade, bem alinhado, nessa extremidade que corresponde ao comprimento. Eu posso deixar rente uma das extremidades, já que eu vou passar apenas um cursor de zíper. Se eu for passar 2 cursores de zíperes, aí eu preciso deixar sobra tanto em um lado quanto no outro. Aqui eu posso deixar sobra somente aqui embaixo, que é onde eu vou passar o meu cursor de zíper. Eu vou colocar apenas um cursor de zíper. Deixo então bem alinhadinho aqui, tanto em cima quanto em toda essa extensão do comprimento, vai ficar rente, olha lá. E aqui eu vou passar uma costura de segurança. Eu tô utilizando o meu pé de zíper, mas também não precisa ser necessariamente ele, você pode utilizar o seu pé comum, já que a gente vai passar apenas uma costura de segurança para firmar ele no lugar correto. Eu tô utilizando o ponto em tamanho 3. Aqui a minha linha, como eu gosto de utilizar sempre, a linha invisível, posiciono bem, começo com um retrocesso e vou até o final, sempre dando essa reposicionada no zíper, deixando ele bem alinhado na extremidade da peça. Aqui, minha amiga, procura não puxar muito o zíper, tá? Apenas vá alinhando ele, porque ele tem uma boa elasticidade, esse material do zíper, tanto o zíper pronto quanto o zíper de metro, essa mesma elasticidade que eles têm. E se você ficar puxando muito, vai esgarçar demais o seu zíper e vai dar uma franzida no final da sua peça. Terminamos com o retrocesso também. E já podemos tirar da máquina. Feito isso, agora eu vou pegar o meu corte de forro. Olha lá, então aqui é a parte onde está o zíper, que é o comprimento da nossa peça, e aqui nessa base é a profundidade da nossa peça. É aqui onde eu parti ao meio o meu corte do forro. Vou pegar um dos cortes e virar a parte da frente, a parte direita dele, para baixo. Vai encontrar frente da minha parte externa com frente do meu forro. E aqui já tá o meu zíper pregado. Deixo aqui bem alinhadinho, vamos alinhar bem. Se necessário, a gente pode segurar com clips. Já que eu tô trabalhando com material sintético, não é interessante utilizar os alfinetes. Vou utilizar os meus clips. Ficou a frente do nosso corte para a parte externa, com a frente do nosso forro, metade do nosso forro. E o zíper tá aqui dentro. Eu gosto mais de fazer essa costura agora com o pé de zíper, posicionando bem direitinho essas partes, por aqui, pelo avesso da nossa parte externa. Eu gosto mais de fazer a costura aqui, por esse lado, que já foi feita a costura prendendo o nosso zíper. Eu já tô com o meu pezinho de zíper e eu vou fazer essa costura agora bem rente ao carrinho do zíper, a cremalheira. Então eu consigo sentir aqui com meus dedos, consigo sentir apalpando que o meu carrinho de zíper tá aqui. Eu vou posicionar bem do lado dele o meu pezinho de zíper e continuar a minha costura com um ponto de tamanho 3, 3.2, aproximadamente esse tamanho é um tamanho interessante para trabalhar com o meu material sintético. Começo com um retrocesso e vou sempre dando uma olhadinha lá embaixo, como que tá o meu corte do forro, se tá bem posicionado, se ele tá rente a esta parte aqui onde é o nosso comprimento da peça. Tem que ficar todo mundo bem alinhadinho aqui nessa extremidade. Agora eu vou abrir o nosso zíper, eu vou fazer o mesmo procedimento nessa outra extremidade que representa o comprimento da nossa peça. Vou posicionar ele desse mesmo jeitinho, apenas prestando atenção, minha amiga, aqui onde é que eu deixei aquela sobra do zíper. Então, olha lá, aqui nessa ponta tá rente o meu zíper. E aqui nessa outra ponta é onde tá a minha sobra, onde eu deixei excedendo para poder passar o cursor do nosso zíper. Eu preciso manter nessa mesma direção o excedente do zíper. Aqui tá o meu zíper, o corte de zíper, o lado direito dele, esse lado onde tá saltado os carrinhos dele, eu vou posicionar para baixo e no sentido para dentro da minha peça. Essa parte lisa que não contém carrinho é que vai ficar alinhada na nossa extremidade. Aqui embaixo, então, vai ficar bem rente e aqui em cima é onde vai ficar
o excedente do zíper. Vou fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz do outro lado, posicionar o zíper e depois vou colocar aquele outro corte do forro. Do mesmo jeitinho que a gente fez do outro lado, vou repetir aqui. Já fiz a nossa costura com o pezinho do zíper, bem rente ao carrinho do zíper. E agora eu posso virar essa parte que tá com o nosso forro, a metade do nosso forro. Vou virar ele pra frente e aí a gente vai poder agora visualizar o nosso zíper aqui dentro. Aqui embaixo tá o lado direito da nossa parte externa. O lado direito do nosso zíper tá na mesma direção do lado direito da nossa parte externa. E aqui onde tá o avesso do nosso zíper é onde tá o lado direito do nosso corte de forro. Aqui a gente precisa dar uma boa esticadinha, deixar esses dois cortes bem alinhadinhos. Para isso eu vou utilizar também os meus lips e vamos puxando esse zíper para deixar somente o que já foi costurado, somente a parte que tá com a costura que vai ficar aqui dentro. O restante tem que ficar para fora. E como a gente tá trabalhando com material sintético, eu não posso passar o ferro, por isso que eu vou fazendo esse trabalho com a mão. Aqui o lado direito da nossa parte externa, vou virar para cá. Já troquei o meu pezinho da máquina e vou utilizar esse pé específico para costura em plásticos, em materiais sintéticos. Ele ajuda bastante para poder deslizar. Eu vou posicionar esse pezinho rente aqui onde tá começando o meu tecido do lado externo. Onde tá essa junção da minha parte externa e do meu zíper, justamente aqui nessa linha é onde eu vou deixar alinhado essa extremidade do meu pezinho. É o que a gente chama de um pé de máquina, vai contar daqui em diante. Então, daqui para cá é aqui onde vai bater a minha agulha. Esse é o meu um pé de máquina. Lembrando que eu estou utilizando a minha máquina industrial e a medida do pé de máquina dela é de 0,5 centímetro. Se você estiver utilizando uma máquina doméstica, provavelmente é de 0,75 centímetros. Algumas máquinas a gente consegue ajustar a direção de onde vai bater a agulha e aí você pode diminuir ou aumentar conforme o que você preferir. Então, deixa aqui bem esticadinho. Eu gosto de passar bem a mão aqui para ter certeza que o meu zíper tá todo para fora, que não ficou nada lá para dentro. Aqui eu vou ajustar o meu ponto para o tamanho de 3,5 e eu vou fazer a costura com um retrocesso no começo, com um retrocesso no final. E essa costura vai ficar aqui, ó, bem alinhadinha. Perceba, minha amiga, que eu tô seguindo aqui essa linha. É aqui que eu vou me guiar para o meu pé de máquina bater. Chegou aqui no final, deu retrocesso, a gente já pode retirar da máquina. E aqui do outro lado eu vou repetir esse mesmo procedimento. Vou levar lá para trás esse meu corte de forro, deixo ele bem alinhadinho lá atrás, dar essa boa esticadinha e vou passar a minha costura em toda essa extensão, rebatendo a minha costura do zíper, ok? E agora a gente precisa passar o nosso cursor do zíper. E para passar esse cursor do zíper, eu vou fazer o seguinte, vou alinhar aqui bem direitinho, olha lá. Esse tecido externo, onde está terminando um e onde está terminando o outro, vou deixar bem alinhadinho, para eu poder ter certeza que o meu zíper vai passar corretamente, o meu cursor do zíper vai passar corretamente e a minha peça não vai ficar torta, senão vai ficar feio, não fica interessante. Então eu preciso deixar bem alinhadinho e eu vou me guiar aqui pela parte externa. Os meus dois cortes de forro estão aqui, separados, já que a gente cortou eles e deixou eles separados. E aqui a gente já pode colocar o nosso cursor. Colocando assim o nosso cursor de zíper, a gente não precisa desvirar a peça lá pro lado avesso. Já vai estar no lado avesso esse nosso corte da parte externa. Então já fica melhor desse jeito. Para colocar mais facilmente o nosso cursor do zíper, eu gosto de fazer o seguinte corte. Eu vou cortar um pouquinho aqui essa parte para dentro e retirar um pedacinho da cremalheira em um dos lados. Tanto faz, tanto de um lado quanto do outro, é indiferente. O importante é que você vai colocar primeiro de um lado o cursor do zíper. E aí no momento que ele praticamente alcançar essa parte, você já consegue encaixar ela. E aí segura aqui os dois e consegue entrar ele numa boa. E aí ele entra sem maiores dificuldades. Aqui a gente vai levar esse zíper até o final e vamos retirar ele. Olha lá, deixa eu já tirar esse clips que estava aqui auxiliando. Vou puxar então o nosso cursor. Vou retirar ele da peça, dá dó, dá um aperto no coração de tirar o cursor de dentro do zíper, mas a gente vai precisar fazer isso, porque eu quero manter fechado o meu zíper. E aqui a gente vai reposicionar novamente, vamos passar novamente o nosso cursor.
a gente já pode deixar o cursor do zíper posicionado lá pro meio da peça. Ficou então as duas partes direitas dos nossos cortes estão lá para dentro, as partes direitas, tanto do lado externo quanto do lado do forro. E aqui tá todo o avesso do nosso PVC. Desse lado aqui tá a parte externa, que tá unida, e aqui desse lado eu deixei bem alinhado a nossa parte, que são os cortes do forro, aquelas partes que estavam divididas. Deixei elas bem alinhadinhas, e aqui nessa parte onde a gente cortou, eu fiz a seguinte marcação. Deixei aqui separado 10 centímetros. Daqui desse ponto até esse ponto tem 10 centímetros, porque a gente vai precisar fazer a costura aqui nessa parte e aqui nessa parte. E vamos deixar aqui essa abertura de 10 centímetros, que é por onde a gente vai desvirar a nossa peça no final. Fazendo uns 2 ou 3 retrocessos aqui próximo a essa marcação de 10 centímetros, que é para não ter nenhum perigo na hora que a gente for desvirar a nossa peça, de não abrir aqui essa costura. Aqui eu já troquei o meu pé da máquina e coloquei o pé comum dela, para poder deslizar melhor sobre essa mantinha. Vou continuar utilizando um pé de máquina, lembrando que o meu pé de máquina tem tamanho de meio centímetro, e o meu ponto eu regulei para o tamanho 3. Começo e termino com o retrocesso. Feito isso, minha amiga, eu já vou aproveitar para marcar o centro, o meio desse meu corte da parte externa, essa parte que já está unida. Vou alinhar essas extremidades do zíper e vou trazer todo esse corte da parte externa para cá. Aí eu vou conseguir ter o meio da minha parte externa. Vou fazer aqui uma marquinha. Se você quiser fazer um pique ou utilizar algum outro tipo de material para fazer essa marca, fique à vontade. É uma marca que vai nos guiar daqui a pouco. A mesma coisa desse lado. Vou posicionar aqui o meu zíper. Cuidado para não abrir o zíper, ele já está fechadinho. Mantém ele fechado. Posiciona, estica bem essa parte. Não precisa puxar, é só deixar ela bem esticadinha. E aí a gente vai ter o nosso centro, o nosso meio da parte externa. Vamos fazer a marquinha. Agora que a gente já fez essas marcações, nós vamos centralizar o nosso zíper. Então, olha lá, o movimento que eu vou fazer com todas essas peças, com todos esses cortes. Vou centralizar essa parte onde está a costura do nosso forro, ele vai precisar ficar aqui centralizado bem no meio do zíper. Centralizo ele, dou uma esticadinha e vou segurar com clips essas duas partes. Mesma coisa aqui, centralizo bem a minha costura, estico e vou segurar com clips. Eu vou fazer isso nesses 4 cantos dos nossos cortes de forro. Aqui do outro lado, onde é o nosso corte da parte externa, a gente vai utilizar essa marquinha para poder centralizar aqui no nosso zíper. O carrinho do zíper é o nosso ponto central. A gente vai juntar essa marquinha com o carrinho do zíper. Dá aquela boa esticadinha e segura com o clips essa parte. A mesma coisa aqui do outro lado. Estica e segura. Vamos repetir lá embaixo a mesma coisa. Vamos deixar assim bem esticadinho, bem alinhadinho, que a gente vai daqui a pouco utilizar ele. Vamos reservar nesse momento. Para preparar os puxantes, aqueles suportes do lado da necessaire que nos auxiliam a abrir e fechar o zíper, eu vou utilizar 2 cortes de viés pronto. Mas aqui, minha amiga, se você quiser, você pode preparar com um tecido ou com um outro tipo de fita de cetim, de gorgurão. Aqui tá a dobra do meu viés, do jeitinho que ele veio no rolo. Vou dobrar, então, essa direção dele avessa, onde tá as dobrinhas, no meio, esse meu corte. E aqui tá aquela parte bonitinha, lisinha. Eu vou fazer a costura em meio pé de máquina, tanto nessa extremidade quanto nessa outra extremidade, para poder fechar. Se você quiser aqui nesse momento também, minha amiga, pode fazer uma costura decorativa, fica muito bonitinho. Olha lá, a minha costurinha em meio pé de máquina. Lembrando que o meu pé de máquina tem meio centímetro. Vou dobrar aqui ao meio, aqui vão ficar as 2 extremidades abertas e aqui vai estar a dobra. Eu vou repetir esse procedimento no outro corte também. Aqui onde está a minha parte externa, olha lá, o lado direito da minha parte externa, o meu zíper está centralizado. Vou encaixar essas pecinhas exatamente aqui, também centralizado
na direção do zíper, lembrando que essa parte onde está a dobra é o que vai ficar para dentro da peça. Aqui para fora vai ficar aquela parte onde está aberta, as pontas. Deixa ele bem centralizadinho. Eu gosto de deixar aqui uma pontinha para fora, uma beiradinha. E aqui eu vou passar uma costurinha em meio pé de máquina. Eu vou tentar bater a costura exatamente onde está o nosso zíper, não ultrapassar de onde está o nosso zíper. É só para segurar mesmo esse nosso puxante nesse momento. Prontinho, olha lá, minha amiga. Tá vendo a costurinha? Só mesmo nessa partezinha. Não preciso ir além disso. É só para deixar bem posicionado essa pecinha. Vou posicionar esse outro da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. E agora, minha amiga, eu preciso fechar essas extremidades aqui que estão na mesma direção que o zíper. Sendo que eu preciso fechar as extremidades do nosso lado externo, da nossa parte externa, separadas das extremidades do nosso forro. Da seguinte forma, estão assim posicionadas daquele jeitinho que eu mostrei pra você. Eu vou começar a costurar e fechar aqui por essa parte que tá embaixo, no caso é o nosso forro. Tá vendo? Eu vou dobrar essa parte aqui que tá em cima, vou dobrar aqui pra baixo. Só esse corte de forro é que eu vou passar essa costura nesse momento. Olha lá, minha amiga, até mudei a posição da câmera para você entender bem direitinho o que eu tô fazendo. Aqui está uma das partes do nosso forro. Deixa ela aqui quietinha. Aqui tá uma das partes do nosso lado externo, nossa parte externa. Também deixa ela aqui quietinha. Aquela parte externa que estava virada para cá, eu vou dobrar ela aqui para baixo, traz ela para cá essa parte. E vai ficar aqui somente a outra parte do nosso forro. É justamente nele que eu vou passar a minha costura. Em um pé de máquina, vou começar e terminar com o retrocesso. Presta atenção, minha amiga, essa costura vai vir somente até aqui, onde vai começar o nosso zíper. Posso até dar uma levantadinha no meu pezinho, para deixar ele passar um pouquinho aqui bem próximo. Tá vendo, minha amiga? Aqui onde tá começando o meu zíper, que eu consigo visualizar onde tá começando o meu zíper, é onde eu vou parar minha costura. Aqui eu vou dar um retrocesso. Posso ir pra frente novamente e vou retirar da máquina. Feito isso, eu vou levar lá pro outro lado essa minha parte externa. A outra parte externa também eu vou dobrar lá pra cima. E aqui por baixo eu vou ter a minha outra parte do forro, ok? Meu zíper tá aqui e a minha parte do forro tá aqui. Eu vou passar a costura em um pé de máquina aqui, começando do meu zíper e vindo até aqui nessa dobra, ok? Aqui pra frente fica um pouquinho mais difícil pro nosso pezinho de máquina alcançar. Mas não é impossível. Olha lá, eu tenho que dar um retrocesso de forma que ele chegue até aqui, até próximo ao meu zíper. Não pode costurar essas partes que estão dobradas lá pra cima. E faço em um pé de máquina, até lá embaixo. Retrocesso para poder retirar da máquina. Feito isso, eu vou precisar fazer essas mesmas costuras nos cortes, que são a minha parte externa, aqui e aqui. E lá do outro lado, na outra extremidade do zíper, também eu vou fazer essas mesmas costuras. Lembrando sempre de terminar e começar além do meu zíper. Não posso subir em cima do zíper, ok? Prontinho, minha amiga. Já fechei todas essas partes. Olha aqui nessa posição para você visualizar melhor. Tá vendo? Essas partes já foram todas fechadas daquele jeitinho que eu te mostrei, sem ultrapassar aqui onde tá o meu zíper. Então, tanto desse lado como desse outro lado, já estão todas elas fechadas, separadas. As partes externas foram fechadas, separadas do forro, não posso deixar juntas. Agora que a gente já fez essa etapa, a gente pode passar a costura em um pé de máquina somente sobre o nosso zíper, começando e terminando também com um retrocesso, tanto de um lado como desse outro lado também. Agora eu já posso refilar esse excedente de zíper e se tiver também o puxante excedendo, a gente já pode refilar. Eu já aproveitei para marcar os meus cantinhos de caixa de leite e eu fiz da seguinte forma. Eu posicionei a minha régua rente essa extremidade onde está a dobra do tecido. Então daqui dessa dobra para dentro é onde eu marquei a minha caixinha de leite. E aqui nessa direção onde está aberto, onde a gente fez a nossa costura, eu preciso posicionar em cima da costura. Então da costura para dentro é onde eu vou fazer a marcação da nossa caixinha de leite. Isso aqui nessa parte onde está o nosso lado externo, o avesso da nossa parte externa. Aqui nesse outro lado, onde é o nosso avesso do forro, olha lá, é onde está a nossa abertura, que depois a gente vai desvirar a nossa peça.
Por aqui, por este lado, eu posicionei a minha régua em cima da minha parte externa, tá vendo? Tá menor, o meu forro tá menor do que a parte externa, justamente por conta desta parte aqui, onde a gente fez o corte e depois emendou. Então, ele ficou menor. A minha intenção é justamente essa, que ele fique menor, que não fique excedendo o forro lá dentro da nossa nécessaire. Então, a gente vai precisar posicionar nossa régua sobre esta parte aqui, onde está o nosso lado externo. Ele está lá embaixo, a gente consegue visualizar ele, a gente vai posicionar em cima dele, rente a ele. E aqui vai ser daquela mesma forma, rente a nossa costura, já que aqui eles estão paralelos, não está desigual esses cortes. Ok? Então, vou fazer essa marcação tanto nos 4 cantos do nosso forro, como nos 4 cantos da nossa parte externa. E vou recortar em cima dessas linhas das marcações. Agora é chegada a hora de fazer o nosso cantinho de fato de caixa de leite, fazer aquele chanfrado. Para isso, a gente vai pegar essa pontinha onde a gente recortou, vamos abrir ela desta forma. Olha lá, a gente vai encontrar essas duas extremidades e vamos deixar aqui bem alinhadinho. A gente precisa deixar aqui bem retinho essas extremidades, as pontinhas estão aqui também unidas. Aqui fica mais prático posicionar o cantinho e já costurar direto ele. Não adianta você tentar posicionar todos eles e depois costurar de uma vez. É melhor desse jeito, assim vai facilitar o teu serviço. Vamos deixar ele bem posicionadinho e passar a costura em um pé de máquina, começando e terminando com um retrocesso. O meu ponto continua em tamanho de aproximadamente 3. Aqui, se ele sair um pouquinho do lugar, a gente reposiciona. Dá uma puxadinha no material, nos cortes e reposiciona ele para ficar bem retinho. Terminamos com retrocesso também. Tá vendo? A gente precisa fazer essa costura em todos os cantinhos. São 4 cantinhos do nosso forro e mais 4 cantinhos da nossa parte externa. A gente precisa fazer esse cantinho chanfrado em todos eles. Já fechei quase todos os meus cantinhos, 7 deles exatamente, já fechei. Olha só como que tá ficando, minha amiga. Parece que não vai sair nada, né? Mas vai sair, viu? Tenha fé. Só tá faltando fechar esse aqui agora. E a nossa nécessaire tá praticamente pronta. Agora a gente precisa aqui encontrar onde está o nosso forro, a nossa abertura do forro, para poder virar ela pro lado direito. Achei! Aqui tá a nossa abertura do forro. Vamos ver se a gente vai conseguir, por essa abertura, desvirar essa peça. Qualquer coisa a gente pode abrir um pouquinho mais essa costura, se a gente sentir dificuldade. Nosso zíper tá aqui. A facilidade do zíper de metro é que ele abre bem fácil, ó, tá vendo? Só assim com o dedo empurrando a gente já consegue abrir o nosso zíper. E aí não dificulta nessa hora, nesse momento. Já desvirei a minha peça. Por aquela abertura do nosso forro, eu empurrei todos os cantinhos para deixar eles bem bonitinhos. Ok? Vi que tá tudo bem direitinho, bem posicionado, tudo costurado. Isso é importante antes da gente fechar a abertura do nosso forro. Eu só percebi, minha amiga, que eu esqueci de colocar a minha etiquetinha de identificação. Olha só o que eu fiz. Mas tudo bem, não tem problema. Depois eu vejo como que eu vou colocar ela. O importante é que você entenda essa técnica, que eu achei muito interessante. Agora a gente precisa fechar essa abertura do forro para poder finalizar a nossa peça. Então eu vou trazendo meu forro aqui para fora. Posso até dar uma desviradinha assim, que eu acho que vai facilitar melhor, para a gente poder costurar com maior comodidade essa parte. Então tá aqui o meu forro, a minha abertura do forro. Vou posicionar ela bem direitinho aqui, fazendo aquela pequena dobrinha para dentro, tanto de um ladinho quanto do outro. E vou segurar com os meus clips essa parte para poder fazer a costurinha. Eu troquei o meu pé de máquina para poder fazer essa costura, coloquei aquele pé específico para o material sintético, já que o meu forro é de PVC, mas se de repente você estiver trabalhando com um tecido, minha amiga, fica sossegada, pode utilizar o pé comum.
Deixo aqui bem posicionado na beiradinha, como se fosse fazer uma costura de acabamento de viessa, que fica aqui bem na extremidade. E o meu ponto tá em tamanho 3. Agora é só fazer essa costurinha, começando e terminando com o retrocesso, mantendo bem alinhadinho esses 2 cortes aqui para poder não escapar a nossa costura em nenhum deles. Prontinho, olha como fica bem discreta a minha costura, mesmo porque eu tô utilizando a minha linha invisível. Se você estiver utilizando outra linha, utiliza de um tom bem aproximado do teu tecido, do seu material. Prontinho, olha só, minha amiga, coloquei o nosso forro todo lá pra dentro, dei aquela empurradinha básica com as mãos para deixar bem assentadinho os cantinhos e as costuras. E olha que maravilhoso que tá esse resultado, eu adorei. E aí, minha amiga, gostou da aula? Se você gostou, já aproveita para dar um joinha no vídeo. Se ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva. E não esquece de participar do grupo lá no Facebook. E eu te desejo uma semana abençoada, com muita saúde, muita produção. E te aguardo nos próximos vídeos. Um grande abraço!